Amém. 1 Coríntios 13, 22, Paulo diz algo. Hoje pela manhã nós meditamos em 1 Samuel 20, né? E vimos como cada texto da Bíblia, nós estávamos olhando para Jonatas, Davi, Saul. Cada página da Bíblia, ela é primeiro um espelho, ela nos mostra. Por isso que Jonathan Edwards diz que você deve ler a Bíblia contra você. Deixa a Bíblia mostrar quem você é, enquanto te mostra quem Deus é. E quando ela te mostra o que as outras pessoas fizeram, nunca pense, olha, quão terrível Saul foi, não é? Quão terrível foi a negação de Pedro. Jonathan Edwards diz, pergunte, o que nessa semana no meu coração se pareceu um pouco com o que estava no coração de Saul, ou com o de Pedro, ou com de qualquer outra pessoa. E depois nós vimos com a palavra de Deus, ela é o mapa do plano eterno de Deus. Nós cada vez ficamos mais maravilhados quando contemplamos isso. E como ela é um dedo, finalmente, que sempre aponta para Cristo. Não importa onde a gente está, não é? Nós vimos como Saul aponta para Cristo, como Jonatas aponta para Cristo, como Davi aponta para Cristo, mas há textos na Bíblia que são diretos sobre Cristo, mas ainda é um dedo apontando para Ele, só que não através das coisas que Deus colocou para apontar para Ele, mas contemplando a própria glória dele. Assim são as grandes doutrinas que fluem no Novo Testamento, como essa que diz, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês. Não é incrível esse texto? Tudo, a morte, a vida, o presente, o passado, tudo é nosso. Pedro, Paulo, Apolo, a Bíblia não nos permite crer numa humanidade neutra. Nunca acredite de que o ser humano de alguma maneira nasce neutro no mundo, não é? Sem direção. As pessoas dizem assim, aquela pessoa está desmotivada. Mentira, ninguém está desmotivado no mundo. Essa pessoa pode não estar motivada pelo que você está motivado. Ninguém no mundo naturalmente está motivado por Deus, mas o ser humano está sempre motivado. E as frustrações, as tristezas, as depressões, é exatamente porque os fatores motivacionais da minha vida estão ruindo. Todos nós estamos sempre não somos neutros, não somos desmotivados. Isso nos obriga a admitir que por trás de tudo que fazemos, de tudo que falamos, há uma motivação. Nós vimos que uma coisa motivava Davi, uma coisa motivava Jonatas e uma coisa motivava Saul, mas todo mundo na história estava motivado. Estamos buscando algo, todos nós buscamos algo hoje, alguma esperança, ou sonho, ou coisa que nós recusamos viver sem aquilo e nos sentirmos completos, plenos, realizados. Nós estamos buscando, porque nós pensamos que sem isso que nós buscamos, nós não podemos ser o que devíamos ser. Há coisas que nós valorizamos tanto e valorizamos de boa vontade que nós vamos sacrificar outras coisas boas por causa daquilo. Aquilo nos traz uma motivação, um sonho tão grande que nós sacrificamos nossa família. Às vezes sacrificamos nosso casamento, não é assim? As pessoas sacrificam o casamento porque ele está motivado e o casamento dele, a família dele pode ser bom, mas ele acha que aquilo que ele está indo em direção é melhor. Sua carreira, um amante, uma amante. Nós vamos rebaixar a nossa humanidade a fim de divinizar a criação. Se alguma coisa nos motiva, nós vamos rebaixar Deus a fim de divinizar nosso ego, as coisas, as pessoas, os relacionamentos, os romances, as mesmas coisas que nós buscamos, que nós ansiamos possuir, elas nos possuem. Nós vimos hoje como o pecado que Saul achou que controlava, o controlou completamente. Ele achava que possuía a coroa, mas era óbvio que a coroa possuía Saul, possuía o coração de Saul, moldou Saul, motivava Saul, e nós vivemos para sombras escuras de glórias fúteis, como o mundo à nossa volta, e esquecemos a única glória pela qual vale a pena viver. Paulo diz assim: eu não tenho a minha vida por preciosa.
Contanto, você vê, há uma motivação por trás. Ele não diz, eu não tenho não tenho minha vida por preciosa, porque eu sou uma pessoa. Não, ele tem uma motivação. Contanto que eu cumpra aquilo que fui chamado, magnificar o nome de Cristo. E um desejo real de um homem regenerado é bem expresso por John Bunyan, quem escreveu O Peregrino, ficou preso tantos anos, um grande puritano. Ele diz assim: eu me vejo nesse instante no fim da minha jornada. Foi poucos dias antes de John Bunyan morrer. Meus dias cansativos terminaram. Agora eu irei ver a cabeça que foi coroada com espinhos, finalmente. Eu tenho andado e vivido por fé, mas agora eu vou para onde vou viver por vista e contemplarei Ele, cuja presença e companhia tem sido todo o meu deleite. Eu gosto de ver as marcas dos pés do meu Senhor que foram deixados sobre a terra, mas eu quero ver os seus pés. Ele está dizendo, eu gosto de deixar as marcas. Quando a gente vê tudo que Jesus fez no mundo, são as marcas dos pés dele aqui, isso me enche de louvor e deleite, mas eu quero ver os pés dele, não só as marcas que os pés dele deixaram. Eu quero ver a cabeça que foi coroada com espinhos. Esse é um homem regenerado. Então Paulo diz assim: portanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Nós meditamos esse texto no domingo passado. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, tão diferente das últimas palavras de John Bunyan, não é? E o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criação ou a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, 21, 25. Por isso que em 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo diz para nós todo o tempo que todos os dons que o Pai dá, que não vão gerar, tudo aquilo que o Pai dá a um homem, que não vai fazer com que esse homem esteja debaixo da ira infinita de Deus, são os dons comprados pelo sangue de Cristo. Qualquer coisa que um outro homem recebe, que não foi comprado pelo sangue de Cristo, só coloca o homem debaixo da ira de Deus. Deus é bom o suficiente para fazer o sol nascer sobre todas as pessoas, todos os habitantes da terra, mas não pensem, como eles receberam essa dádiva maravilhosa de Deus no dia de hoje e não glorificaram como Deus, a ira de Deus sobre eles aumentou, a culpa aumentou. Só se você receber o nascer do sol como algo comprado com o sangue de Cristo para você, você pode desfrutar do sol para a glória de Deus. Por que isso? Porque você não merece o sol de Deus, você merece a ira de Deus. Você merecia já estar no inferno. Todos os homens merecem já estar no inferno. Nenhum homem merece um dia ir para o inferno. Todos eles merecem estar no inferno. Portanto, cada dia que eles passam no mundo e recebem a chuva, e recebem o sol, e bebem um copo d'água, eles fazem isso. E a bondade de Deus aumenta a culpa, porque eles glorificam essas coisas que Deus criou e acham elas belas, e não o Criador. É o que Paulo está dizendo. Mas para nós todos os dons foram comprados com o sangue de Cristo. Então ele diz: quer comais, quer bebais. Nós reconhecemos que não temos direito a um copo d'água, a uma garfada, né, de qualquer tipo de alimento. Não merecemos de Deus isso. E não merecemos não apenas isso. Pensa que o sangue de Cristo, então, ele redime tudo que nós recebemos do Pai, para que não seja a nossa condenação, tanto de um copo d'água e algo. Paulo está falando sobre um copo d'água e comida, porque isso é a coisa mais básica com a qual o homem não passa muitas horas. Nós precisamos beber toda hora.
Mas Paulo quer que você pense na coisa mais comum e simples. Paulo está dizendo, isso é para a glória de Deus, isso foi feito para mostrar algo do Filho dele. Você só pode desfrutar isso como um dom comprado pelo sangue de Cristo. Você não merece isso. Isso faz o seu coração ser capturado pelo amor àquilo que Cristo fez. Então você, capturado por isso, está cheio, o amor dele te constrange, e gratidão. Quando você bebe um copo d'água, você não faz isso como algo que você tivesse direito. Você pensa no que custou você poder beber esse copo d'água, de tal maneira que você o beba para a glória de Deus. Agora pense, se ele foi aquilo que é mais básico, pense naquelas coisas mais incríveis que o sangue de Jesus comprou. Por exemplo, a nossa predestinação na eternidade, a nossa eleição, tudo foi comprado pelo sangue de Cristo. Efésios 1, 5, 6 diz, ele nos predestinou para o louvor da glória da sua graça. Isso foi comprado com o sangue de Cristo. Se Paulo pega a coisa mais simples, que é copo d'água e um bocado de pão, pense em Efésios 2,18, que diz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito. Ou 2 Tessalonicenses 1,10, que diz, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Ou João 17,3, e a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então, na verdade, todas essas coisas foram criadas para nos levar a um lugar, mas todas as coisas da redenção, compradas com o sangue de Cristo, também não são um fim em si mesmo, elas são compradas para nos levar a um lugar. Nada é final, só uma coisa é final. E a pergunta que a gente deve fazer é, de que modo todas as dádivas que o Evangelho traz relacionam você com Deus, me relacionam com Deus, com uma dádiva suprema e mais importante do Evangelho. Nós temos que pensar em todas as coisas que o Evangelho, que o sangue de Jesus comprou para nós, mas por que ele comprou essas coisas, onde ele quer nos levar e o que de fato finalmente foi comprado para nós. O desafio é estabelecer o estreito limite entre você depreciar as dádivas de Deus, porque isso, você vê, o coração deles não deu graças a Deus. É perigoso depreciar, é pecaminoso depreciar a dádiva de Deus, o sol que nasce, o copo d'água, o prato de comida, família. É pecaminoso não ser extremamente grato pelas dádivas de Deus, mas há um estreito limite entre nós depreciarmos essas coisas e nós tornarmos elas um Deus para nós. Você pode depreciar achando que você realmente merece o sol que nasceu, ou você pode fazer, e as pessoas fazem isso quase que simultaneamente, das coisas que ele criou, as coisas que na verdade elas almejam e adoram, e ali a divisória entre a gratidão que aprecia a Deus no copo d'água, sabendo que até aquilo tem que ser recebido como algo comprado pelo sangue de Cristo, por você não merecer. A linha divisória entre a gratidão que aprecia a Deus e a idolatria que aprecia os dons é mínima, é tênue. A verdade que nós precisamos ver é que todos os dons de Deus só têm um propósito, um único propósito. Então, quando nós nos relacionamos com todas as coisas, nós ficamos cada vez mais conscientes quando nós estamos cheios da palavra de Deus, de modo que o uso correto das dádivas é colocarmos nossas afeições não nas nossas dádivas, nem no pão, nem no prato de comida, nem na família, nem nos filhos, nem no dom dos sabores, dos cheiros, nem no sexo, nem em todas as coisas que Deus criou, e sim, por intermédio de todas essas coisas, tão somente colocar nossas afeições no próprio Deus. E o que nós queremos ver pela expressão colocar todas as nossas afeições em Deus é que os desejos do nosso coração, eles podem passar por alguns lugares, mas eles devem chegar num ponto final.
Deus quer que a nossa gratidão a Ele passe pelo sol, mas ela não pode parar no sol. É só um lugar onde eu consigo ver algo daquilo que Ele é. O alvo, nosso lugar de descanso é somente Deus. Embora as afeições se elevem de Deus por intermédio de milhares de dádivas que Ele nos deu, mesmo as maiores que você possa imaginar, as mais espirituais, a predestinação, a eleição, a justificação, todas as coisas compradas com o sangue de Cristo. Agostinho disse algo que todos nós conhecemos, famoso, não é? Já na abertura das suas confissões: tu nos criaste para ti mesmo, e o nosso coração não tem descanso enquanto não descansa em ti. Essa falta de sossego é algo bom, não é? Quando estamos nos deleitando no dom de Deus. A maior desgraça é quando em algum momento, por um instante que seja, você sinta que alguma coisa é o seu descanso, quando não é Deus. Isso que Agostinho está sentindo não é ruim, é bom saber. Nosso coração não tem descanso nisso. Deus, eu te agradeço pelo dia de hoje, foi lindo o sol, filhos, a igreja, mas esse não é meu descanso, Pai. Essas coisas, elas não fazem meu coração ter paz, não fazem ele descansar, não fazem ele encontrar o que ele busca. Eu sou grato por todas elas a Ti. Os dons de Deus devem ser desfrutados, e mesmo o dom da salvação deve ser desfrutado dessa forma. Nós não nos alegramos na salvação. O dom da salvação, ele também não é o nosso descanso em si, mas é desfrutado, quer seja o dom da salvação ou o copo d'água. As duas coisas são necessárias para nós, como Deus nos criou. Nós recebemos a salvação com graça, júbilo no coração, mas não descansamos nela. Nós recebemos o copo d'água, nossos corpos sentem o refrigério, e nós não descansamos nisso. Então, os dons de Deus devem ser desfrutados. O dom da salvação, como está em 1 Pedro 4, 1, 4 e 5, ou o alimento, como está em 1 Timóteo 4, 3, 1 Timóteo 6, 17. Mas se as nossas afeições repousam nos dons, você é idólatra, mesmo que suas afeições se repousem na salvação, simplesmente, ou nas coisas que compõem a salvação, porque são várias coisas que compõem nossa salvação. Portanto, o alvo é mostrar, com base tão somente na palavra de Deus, que todos os dons da nossa vida foram comprados pelo sangue de Cristo, da nossa salvação a um copo d'água. E talvez, não quando nós olhamos para o Evangelho, nós sempre devemos entender que, como todas as outras coisas no mundo, o Evangelho, pense então num copo d'água e pense então na nossa predestinação, na eternidade. Foram comprados para nós e só podemos usar da maneira que Deus seja glorificado se nós recebemos isso pelos merecimentos de Cristo, porque nós sabemos que, como eu disse, Spurgeon dizia: se você acordou hoje e não está no inferno, seja grato e esteja satisfeito, porque certamente você não está recebendo o que você merecia. Todo homem merece imediatamente o inferno, então nada que ele recebe na vida ele merece. Então pense no copo d'água e na predestinação. Considere primeiramente os múltiplos dons que nos alcançam na realização da nossa salvação. Nós estávamos tão mortos em nossos delitos e pecados, tão escravizados pelo pecado, que várias coisas foram necessárias para nos colocar diante de Deus. E a primeira delas é a predestinação, é um dom do Evangelho. O Evangelho nos dá muitos dons, mas em nenhum deles é o nosso descanso. Você vê, a predestinação não é o nosso descanso. Nós somos gratos a Deus pela predestinação, mas ela não é um fim, então nós não descansamos na verdade nela. Nossas afeições não estão ali na verdade, como não estão em nenhum dom mais comum, como um copo d'água. Ainda que a predestinação preceda a morte de Cristo, não há nada que Deus te dá que não seja em Cristo.
por causa do sangue de Cristo. Quando a Bíblia diz assim, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, você vê, a eleição foi em Cristo. Em Cristo, em amor, ele nos predestinou para ele. Por quê? Porque que mesmo aquilo que acontece antes, como a eleição, que foi antes de criar o universo, nós só recebemos comprados pelo sangue de Cristo, porque Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Eu já disse isso, que quando nós falamos que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, no tempo ele foi morto há 12.000 anos atrás, mas que o decreto de Deus é aquilo que Deus decide em sua mente, é só isso. E o que acontece na mente de Deus é tão certo que é como se já tivesse acontecido. E como Jesus, na mente do Pai, morreu antes da fundação do mundo, então ele é o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Então o sangue dele comprou para nós tudo que o Pai fez desde toda a eternidade para os eleitos, incluindo a eleição, incluindo a predestinação. Então o Cordeiro Imaculado, Cristo, que foi morto pelos nossos pecados, foi conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1,20. E por essa razão Deus nos deu graça em Cristo, Paulo diz, antes dos tempos eternos. Deus deu graça a todos aqueles que Ele deu ao seu Filho antes dos tempos eternos. Por quê? Porque o Cordeiro foi morto na mente do Pai, no decreto do Pai, antes da fundação do mundo. É o que diz 2 Timóteo 1,9. Por conseguinte, Paulo disse, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Ele não nos adotou para sermos alvo da cruz, mas por causa da cruz, por causa da morte, por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício, por meio do sangue. Não há nada que nós recebemos que está nos levando em direção à vida que Deus nos predestinou, sermos a imagem do seu Filho, que não foi comprado com sangue, nem a predestinação e nem a eleição. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Essa predestinação foi o propósito de Deus de nos adotar. Deus nos amou e nos predestinou para sermos seus filhos. Por quê? Por causa do sangue. Isso não é algo simplesmente, isso é algo que foi comprado pelo sangue de Cristo. Então, como nós vamos nos regozijar no admirável e maravilhoso dom da predestinação? Como nós vamos adorar a Deus diariamente pelo dom do copo d'água, que Paulo disse, quer comais, quer bebais. E como nós vamos nos regozijar no dom comprado pelo sangue da predestinação. As coisas grandes compradas pelo sangue de Cristo, a predestinação, ou o copo d'água e o bocado de comida. Como nós vamos nos regozijar nessas coisas? Paulo dá a resposta em Efésios 1, 5 e 6, ele diz, ele nos predestinou para o louvor da glória da sua graça. É assim, nós nos regozijamos na glória da graça, porque esse foi o propósito, o alvo de Deus ao nos predestinar, é que você admire, exalte a glória da sua graça para todo sempre. Em outras palavras, o alvo de Deus em nos predestinar é que a graça seja exposta, a sua graça, como algo glorioso, como algo que manifesta grandemente, grande parte da sua beleza infinita, e isso vai ser mostrado como eternamente, a glória da sua graça, para que nós vejamos, para que a gente experimente isso, e para que a gente cante louvores, e nos deleitemos naquilo que Ele é, em sua graça infinita. A glória da graça é a glória de Deus agindo graciosamente, é Deus em seu Filho, me elegendo, me predestinando, porque o seu Filho comprou todas essas coisas com o seu sangue. É eu bebendo um copo d'água, de tal maneira que nada disso se tornou contra mim, mas por mim. Do copo d'água a predestinação, por causa do sangue de Cristo. Portanto, o alvo da predestinação é que nós vejamos e experimentemos Deus em sua graciosa ação salvadora de me predestinar e de pagar, e disso ser comprado com o sangue do seu Filho. E o alvo da predestinação e as ações do Evangelho
que alcançaram a predestinação, porque muitos outros dons foram necessários para que a predestinação chegue ao seu propósito, é que nós sejamos felizes em louvar a glória da graça de Deus, é que nós tenhamos o prazer que o Filho sempre teve em ver como é linda a glória da graça do seu Pai, como o Pai sempre viu a glória da graça em seu Filho, no Espírito. E para que nós cumpramos o dom da predestinação que Jesus comprou, ele teve que enviar seu Filho ao mundo. Você vê, há vários dons comprados pelo sangue de Cristo. Como ser humano, Jesus teve que vir ao mundo, morrer em nosso lugar no tempo e suportar a ira infinita de Deus destinada a Josemar e cumprir a justiça durante 33 anos, que eu jamais cumpriria nos meus 50 anos até aqui e no restante que eu tiver de tempo. E esta entrada de Deus no mundo, nós chamamos de quê? Nós chamamos de encarnação. É outra coisa maravilhosa, né? A predestinação é algo maravilhoso, a encarnação é algo incrível, mas sem a encarnação, a predestinação não poderia se tornar o fato consumado. Então é um grande dom de Deus que nós não merecemos. Nós não merecemos que o Filho de Deus nasça no mundo, não merecemos que ele ande aqui. Você tem que receber todos os dias, quando pensar no Evangelho, quando você pensar que Jesus é o Filho do homem, você tem que encher o seu coração de gratidão, porque você não merecia que ele tivesse vindo ao mundo. Isso é o dom da graça de Deus, é um dom comprado. Como você não merece, como Deus podia fazer isso sem ser injusto? Mandar o seu Filho. O seu Filho teve que comprar a sua encarnação, o dom da encarnação que você não merece, com o seu próprio sangue. Assim como a predestinação, a encarnação foi dada ao mesmo tempo, o resultado e a condição para a morte expiatória de Cristo. Então foi um resultado no sentido em que Deus decretou aquilo que Jesus faria no Calvário por nós, na morte dele. Para quê? Para nos justificar, e para justificar o aparente injusto ato de humilhar o seu filho. Você não merece isso, e o filho dele também não merece. O filho dele não merece viver 33 anos nesse mundo. Ele é o Deus eterno, não merece se esvaziar, não merece abrir mão das suas prerrogativas de Deus, ser obediente até a morte. Esses anos, 33 anos de autoesvaziamento, a morte de Cristo vindicaria a justiça de Deus por expor o seu filho à morte e à maldição. Essa vindicação foi comprada pelo sangue e tornou possível. Só Jesus comprou a possibilidade do Pai ser justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo. Então, como você vai se regozijar porque Jesus encarnou, se você não merecia isso? E é óbvio que o fato dele ter encarnado, se ele não comprou com sangue para alguém isso, como o homem não merece isso e ele veio, a culpa do mundo aumentou. Ele diz: a condenação é essa, que a luz veio ao mundo. Tudo aumenta se é recebido não através do sangue de Cristo. Tudo aumenta a culpa. Então, como nós vamos nos regozijar, como vimos no dom da predestinação, que tornou necessário o dom da encarnação? Paulo responde em Romanos 15, 8 e 9, Paulo diz: Cristo foi constituído ministro da circuncisão, isto é, ele se encarnou como o Messias dos judeus, em prol da verdade de Deus, para que os gentios, nós, os redimidos, glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Você vê, você tem que glorificar a Deus pela predestinação para a glória da sua graça. Aqui, por causa da glória da sua misericórdia, a ênfase na passagem é que a encarnação de Cristo como servo do Senhor constitui a beleza infinita, que é a glória da misericórdia de Deus. E essa misericórdia foi uma manifestação das riquezas da glória de Deus, que Ele vai mostrar eternamente. Nossa resposta a essa demonstração de misericórdia reveladora da glória
é fazer que nosso coração, nossa mente se eleve num feixe de luz, de um espelho que reflita essa beleza de volta para Deus, para ali a gente ver e experimentar mais da beleza dele, que isso comprou. As afeições dos nossos regozijo não devem se repousar na dádiva final, mas seguir em direção ao próprio Deus. Ou seja, você deve começar se regozijando no dom da predestinação, no dom da encarnação, mas esse não era um fim. Nós fomos predestinados e ele encarnou para nos levar a algo maior do que todas essas coisas, aquilo que finalmente é o propósito pelo qual o sangue foi derramado. Paulo apresentou esse argumento em Filipenses 2, 6-11, e se nós desdobrarmos essa sentença do começo ao fim, nós podemos ver com clareza a razão crucial da encarnação. Essa passagem afirma que Cristo veio ao mundo em semelhança de homem, tornando-se obediente até a morte, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. O alvo da encarnação então era o quê? Que todos confessassem a glória infinita de Deus. Por meio de Cristo as pessoas vissem o senhorio dele, a glória dele, toda a história da vida, morte e ressurreição de Cristo. É sobre essa glória infinita, foi o mais resplandecente feixe de luz da glória de Deus que jamais o mundo verá igual. Então, quando essa história do Evangelho é corretamente proclamada, a glória de Deus é manifestada. É assim que nós contemplamos a glória de Deus. Agora, se essa glória não é mostrada e não é vista, o maior bem do Evangelho não é visto, e não há salvação. Quando não há essa compreensão verdadeira, o Evangelho então é como a Bíblia mesmo resume: eis aqui o vosso Deus. É isso que o Evangelho é. Essa é a glória final, é a única coisa na qual deve estar as suas afeições. Todos esses dons, a encarnação, a predestinação, como o copo d'água, é recebido. Mesmo esses mais elevados não são fim em si mesmo. Não é? A justificação pela fé, o perdão dos pecados, a expiação, são dons do Evangelho que tem como alvo remover os obstáculos que haviam para que nós desfrutássemos a glória de Deus. Pai, para que eles vejam a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Essas coisas, elas não seriam necessárias se não houvesse esses obstáculos, mas você vê, cada uma delas, a predestinação, a encarnação, a propiciação, a justificação, só está removendo obstáculos. Elas não são a coisa final na qual a nossa alegria está. Elas removeram os obstáculos para onde a nossa alegria deve estar, aonde deve fluir a nossa paz, nosso gozo. Essas coisas tornam possível a nossa contemplação de um Deus santo e mostram a beleza final dele na glória da sua graça. E o foco da reconciliação é que você possa desfrutar Deus como o filho desfrutava dele, desfrutar o filho como o pai desfrutava do filho, e o Espírito Santo. O propósito é esse. Se você não desfrutar Deus, então a salvação não chegou a você, porque o propósito dela, nenhum desses outros dons, começando com em receber um copo d'água comprado com o mérito do sangue de Cristo, porque eu não mereço um copo d'água de Deus, que dirá a predestinação, que dirá a eleição, que dirá a encarnação, que dirá a expiação, a propiciação, mas tudo isso foi feito para tirar esses obstáculos. Por isso, depois de haver dito em Romanos 5,10 que nós fomos reconciliados, ele nos reconciliou pelo seu sangue. Você vê, havia esses grandes obstáculos. Paulo prosseguiu dizendo no versículo 11: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Esse era o propósito, esse era o lugar onde nós estávamos sendo levados. O alvo da reconciliação não é uma solidariedade segura e indiferente. Não somos mais inimigos. Agora tudo bem, porque eu não sou inimigo de um monte de pessoas que eu não conheço, ou que eu conheço muito esporadicamente e não tenho o meu deleite.
Então o alvo da reconciliação não é uma solidariedade de Deus para nós, e nós não somos mais inimigos de Deus, de uma maneira segura, que não cause perigo e indiferente. Não, 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 não. E sim que nos gloriemos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é o foco da reconciliação. Se a reconciliação não me levou a me regozijar em Deus, eu não fui reconciliado. Não existe a reconciliação para a indiferença. Existe a reconciliação para o desfrute. Como o pai desfruta o filho o pai. O gozo da reconciliação não é o gozo na predestinação, na encarnação, nem mesmo na crucificação, é o gozo em Deus. Que todas essas coisas tiveram que ser decretadas como dons de Deus, compradas pelo sangue, para remover esses obstáculos. Portanto, quando pregamos o evangelho da reconciliação, é o que Paulo diz que nós pregamos, a ênfase tem que ser não meramente que nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, ou a remoção da inimizade, mas a ênfase está no gozo que nós temos em Deus, no prazer que nós temos em Deus, no deleite que nós temos em Deus. Ver e experimentar Deus reconciliado é o bem final daquilo que é chamado de boa nova do evangelho. Enquanto o homem não está reconciliado, se deleitando, tendo gozo, paz, desfrutando a glória de Deus, ele não tem nenhuma razão para crer de fato que esses dons estão realmente comprados para ele pelo sangue de Cristo. Como um homem pode sequer beber um copo d'água sem aumentar a sua própria culpa. Quer alguém pense na obra de Cristo como a realização de todos os dons que ela trouxe, que eu disse que são vários: reconciliação, propiciação, satisfação penal, redenção, justificação, perdão de pecados, libertação. Quantas coisas o sangue de Jesus comprou! O alvo de tudo isso, resumido, é o dom supremo, Deus. Você precisava e eu precisava de propiciação, satisfação penal, redenção, justificação, perdão de pecados, libertação, porque nós precisávamos de Deus, precisávamos desfrutar dele, precisávamos ver a sua beleza infinita e ela ser o único descanso e alvo das nossas afeições. O texto em 1 Pedro 3,18 é a afirmação mais clara. Pedro diz: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar ao Pai, ou em algumas versões, para nos levar a Deus. E Efésios 2, 13 a 18 é a próxima afirmação mais explícita dessa verdade, quando Paulo diz: em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Por intermédio da cruz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Você vê, tudo é sobre isso no fim. Temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. O alvo final do derramamento do sangue de Cristo é que você chegasse próximo a Deus e tivesse acesso a Deus pelo Espírito Santo. O Pai e o Filho têm essa comunhão pelo Espírito Santo. Você então entrou nessa mesma comunhão pelo mesmo Espírito, para desfrutar da mesma coisa. Então é crucial você considerar isso. Muitas pessoas parecem receber as boas novas sem receber Deus. Eu diria que a maior parte do evangelho pregado nesta noite não é sobre receber Deus como dom, todo satisfatório da vida, mas sobre receber alguma coisa que Deus pode dar. Isso não é o evangelho. Mas o drama é que muitas pessoas dizem que isso não é o evangelho, mas ainda assim essas pessoas que estão salvas não podem estar. Não podem estar. Se uma coisa não é o evangelho, não pode salvar, porque só o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não existe uma evidência segura de que nós temos um novo coração, se tão somente nós não queremos ir para o inferno. Ninguém quer para o inferno. Nunca pergunte quem está morrendo se aquela pessoa quer ir para o inferno. Isso é ridículo. Se você perguntasse a Satanás hoje se ele quer ir para o inferno, ele ia te responder que não. Ninguém quer ir para o inferno, nem Satanás, nem os demônios. Portanto, essa pergunta não significa nada. Nenhum ser criado quer estar debaixo da ira infinita de Deus, abandonado a si mesmo em seu desespero, que o comerá internamente como um verme que nunca morre. É ridículo fazer essas perguntas. Esse é um desejo completamente natural, é um desejo comum, é um desejo que um demônio pode ter.
Não tem nada de sobrenatural de não querer ir para o inferno, não tem nada de sobrenatural em querer ser perdoado, porque quando a gente sente que a gente é culpado e não tem o perdão, isso come a nossa paz, mesmo nós como criaturas pecadoras, nós queremos o alívio psicológico do perdão. Há pessoas que ficam tão assim, né? Porque aquela pessoa morreu antes de eu pedir perdão. Você vê, é só a relação de um homem para com outro homem, mas essa pessoa sente que ela não vai ter o alívio psicológico do perdão do outro que morreu. Todo mundo quer o alívio da remoção, da ideia da remoção da ira de Deus e da herança que dure além da vida. Todas essas coisas não são necessárias uma mudança espiritual em nossos corações. Não é necessário nascer de novo para isso. Quando Jesus disse para Nicodemos, para você ver o reino de Deus, para você ver esse reino, isso que é realidade antes que o mundo existisse, isso que é eterno no Pai, no Filho, no Espírito, para você enxergar isso, tem que nascer de novo. Você não precisa ser nascido de novo para querer aquelas outras coisas. Como eu disse, os demônios podem desejar e desejam. Desejar essas coisas não é errado, contanto que elas sejam só os meios pelos quais Deus determinou para eu ter o próprio Deus. Portanto, eu não me importo muito com os, apesar de ser importante, os meios que levam àquilo que meu coração anseia, quando eu chego àquilo que o meu coração anseia. Então, a evidência de que você foi mudado, de que eu fui mudado, é que nós desejamos essas coisas porque elas nos levam a Deus. Por que eu me glorio na cruz? Porque a cruz me levou a Deus. Porque eu me glorio na predestinação, não é porque eu não vou sofrer no inferno, é porque isso me leva a Deus. Ela me coloca na família de Deus para desfrutar Deus. Por que eu me glorio no sangue derramado, na justificação, na propiciação e na expiação? Por causa disso, porque nós fomos criados para experimentar a felicidade completa e duradoura que resulta de a gente ver, contemplar e desfrutar a glória de Deus, como o Pai contemplava em seu Filho, o Filho em seu Pai, no Espírito. Se a nossa melhor satisfação vem de algo aquém disso, você não passa de um idólatra. Ainda que se você acha que a cruz é maravilhosa porque vai fazer você não sofrer na eternidade, então você é um idólatra. Você está pensando na criação e não no Criador. Deus é desonrado. Deus é desonrado. Ele nos criou de tal modo que a sua glória é manifestada por meio do gozo que nós temos nela. É manifestada, ela não é criada. Ele é o Deus de toda a glória. O Evangelho de Cristo é a boa notícia de que a custo do sangue do seu próprio Filho, Deus fez tudo o que era necessário para nos fazer alguém que desfrutasse dele como Jesus desfruta. Deus fez tudo o que era necessário para que nós desfrutássemos do Filho como o Pai desfruta, no poder infinito do Espírito Santo. Então a consumação da nossa salvação na segunda vinda de Cristo, ela foi garantida pelo sangue de Cristo. Todos os dons, presentes do Evangelho, nós vimos da predestinação à consumação, foram compradas com o sangue de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo lhe deram poder sobre a morte em favor de todos os que são dele. É óbvio que quem decretou a morte pelo pecado é o próprio Deus, mas então como é que ela podia, nós que merecemos sua morte, não estarmos debaixo do seu poder final? É porque ele venceu com este propósito, e isso foi um dom comprado com seu sangue. Apocalipse 1:18 diz: eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então existe uma conexão indissolúvel, pense nisso, indissolúvel, entre a vitória de Cristo sobre a morte e a nossa vitória sobre a morte, porque a nossa vitória sobre a morte é um dom comprado com a morte dele. Então Romanos 8:11 diz: e se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que é o Espírito Santo, se ele habita em vocês, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita.
Ou 1 Coríntios 6, 14, 2 Coríntios 4, 14, diz a mesma coisa. Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo e vai nos ressuscitar com o mesmo poder e com o mesmo Espírito. E por quê? A morte não tinha poder sobre ele, porque a morte não podia tocá-lo, não é? Mas para nós, esse foi o dom comprado com o seu sangue. E então Filipenses 3, 21 diz: e quando Cristo vier para nos ressuscitar dentre os mortos, Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, ao corpo que Ele tem agora, à destra do Pai, como Filho do homem, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E de maneira altissonante, a nota da vitória ressoada por Paulo em 1 Coríntios 15, 54 e 57 diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual é o foco disso? Por que esse dom foi dado a nós? Como começamos com o dom do copo d'água e do prato de comida, e depois fomos na eternidade, olhamos o dom da predestinação, nós estamos aqui falando sobre o dom da ressurreição, da glorificação, da consumação, quando nós teremos um corpo exatamente como o corpo de Cristo é hoje, como Filho do homem. Qual é o foco disso? Qual é o propósito? Não é isso em si. Nós não nos alegramos nisso. É por isso que a gente não perde tanto tempo pensando isso. A gente pensa nisso e se alegra nisso apenas como um meio, porque o foco não é isso. 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 10, nos dá uma resposta clara. O foco é a glória de Cristo e nós nos admirarmos dessa glória. Esse é o foco final, esse é o propósito final. É nisso que nós temos que nos alegrar. Como nós vimos, simplesmente a ideia de ser livrado do inferno ou da morte é algo que você não precisa ser uma nova criatura para desejar. Mas olha onde isso nos leva, o foco. A Bíblia diz assim, em 2 Tessalonicenses 7 a 10: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face de Deus e da glória do seu poder. Você vê a quem não está dentro do que Jesus comprou com o seu sangue, do que ele é banido. Não é porque ele não vai estar num lugar bonito, ele foi banido da face de Deus. Ele foi banido de ver sua glória para sempre. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado em seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Porquanto foi crido entre vós a nosso testemunho. Então o alvo da vinda de Cristo, da consumação de tudo que o Evangelho é que Ele seja glorificado em seus santos, é que o deleite final dos nossos corações manifeste a glória da sua graça, como ela é de fato, e Ele seja admirado em todos os que receberam outro dom comprado com seu sangue, né? Em todos os que creram. Isso será o nosso grande gozo, a nossa imensa honra. Não é nada que um homem sem ser regenerado possa realmente almejar com todo o seu coração e se gloriar nisso, de tal maneira que ele se gloria até nas tribulações do mundo, de tal maneira ele se gloria nessa verdade que as aflições são leves e momentâneas, porque ele está como que embriagado pela beleza infinita que ele já experimenta em parte, mas que ele terá em plenitude. Deus planejou que seja assim, que a gente receba todo o gozo, toda a glória, toda a felicidade, todo o prazer. Como? Ao desfrutar o seu Filho, como Ele o faz. O alvo da consumação do Evangelho é a glória de Deus na face de Cristo. Nós vamos desfrutar a glória de Deus na face de Cristo infinitamente,
Nunca ninguém viu Deus. Cada manifestação de Deus na Bíblia é uma manifestação de Cristo. Cristo sempre é a manifestação do seu Pai, ou seja, o Deus Filho. Quando Isaías tem aquela visão maravilhosa em Isaías 6, ele diz que viu Deus assentado no trono e as orlas enchiam todo o templo. Depois, nos evangelhos, quando João menciona esse texto, ele diz, porque Isaías viu a Cristo. Você vê, quem Isaías estava vendo quando olhou e viu? Viu Jesus. Quando Isaías viu e falou da sua glória, é o que João diz. Porque sempre no Éden, em Isaías, em todos os lugares, a manifestação do Deus invisível sempre foi o Filho. Por isso que Jesus diz, ninguém jamais viu o Pai, a não ser o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Toda a manifestação do Pai é através do Filho, da glória infinita do Deus invisível. Por isso Paulo diz, o Deus eterno, imortal, invisível, que nenhum olho jamais viu. Então o alvo da consumação do Evangelho é a glória de Deus na face de Cristo, e o supremo bem das boas novas é que a gente veja, experimente aquele que é infinitamente digno com o mesmo deleite e gozo que o Pai tem em seu Filho, o Filho no Pai. E evidentemente esse glorioso acontecimento é o começo da consumação, que é chamado da nossa glorificação. É só o começo, é o começo da vida eterna de uma forma plena, não é? Porque nós sabemos que a vida eterna já começou, mas nós estamos falando de plenitude aqui. A verdade é que a gente já recebeu o dom da vida. Jesus diz assim em João 3,36: quem crê no Filho tem a vida eterna. Não é algo que nós vamos ter. Então observe o tempo presente. Nós temos e não teremos a vida eterna. Isso é verdadeiro, precioso, isso é permanente. Jesus diz assim em João 10:28: eu lhes dou a vida eterna e vocês jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu dou a vida eterna, não vou dar, não é? Mas também é verdade que a plenitude da vida eterna começa na glorificação. É por isso que Paulo diz, nós conhecemos em parte, nós vemos no espelho embaçado, nós um dia veremos face a face. É sobre isso. Jesus disse assim em Lucas 18:29: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai, filhos, por causa do reino de Deus. Ele está falando a respeito disso, que nós que estamos no reino de Deus, vemos todas as coisas que Deus dá, simplesmente como os meios pelos quais Ele comprou com o sangue do seu Filho, para começar a nos direcionar ao ponto final, e o propósito final pela qual Ele nos redimiu. A plenitude da vida eterna vai começar na era vindoura. Por isso Paulo, ele diz que nós nos tornamos herdeiro, diz assim em Tito 3:7, segundo a esperança da vida eterna. Nós somos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. É por isso que ele diz, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nosso coração foi tão capturado pela beleza da glória de Deus, que o nosso grande anseio é contemplar isso na sua plenitude. A vida eterna é algo que nós estamos aguardando nesse sentido. A vida eterna é um dos dons mais preciosos do Evangelho, comprados com o sangue de Cristo. A vida eterna está arraigada em uma das mais familiares e amadas promessas do Evangelho, que quem crê no Filho tem a vida eterna, não é? Por conseguinte, a promessa da vida eterna está vinculada ao amor de Deus, ao dom de Deus em seu Filho, comprado pelo sangue do seu Filho. E o que é esse dom que flui do Evangelho e do amor de Deus? Jesus diz assim na sua oração sacerdotal, né, pelos eleitos, em João 17, no verso 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Em outras palavras, o dom do Evangelho, aquilo que nós chamamos de vida eterna, não é nós dizemos para um cara moribundo que ele não vai morrer, que apesar dele morrer naquela hora, ele vai acordar em outro lugar e vai ficar vivendo para sempre. O dom do Evangelho, chamado vida eterna, não é extensão de prazeres terrenos. Não é porque não haverá prazeres
físicos, porque nós eternamente seremos físicos, não é? Nós somos homens e seremos homens e mulheres para sempre. Mas a questão não é essa, não é sobre isso que é a vida eterna. É a extensão e perfeição do prazer de conhecer Deus e a seu Filho Jesus Cristo. É isso que é a vida eterna. A vida eterna é a extensão de ir aumentando. A vida eterna é conhecer a Ti somente como Deus verdadeiro, Ti somente como a fonte de todas as delícias, a Ti somente como o manancial da glória que flui sem fim. A vida eterna é esta, que Te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Todos os outros deuses têm que se retirar. Quando nós ficamos pensando, o céu é maravilhoso, será que lá vai ter isso, vai ter aquilo? Essas coisas é quase que dizer, será que no céu vai ter ídolos? Porque eu não vou poder ser feliz lá sem isso. Isso é pegar nossos ídolos daqui e, de uma maneira diabólica, ainda querer pensar em nossos ídolos fora daqui. E essas coisas não deviam ser a nossa alegria aqui, e muito menos pensar que elas vão ser a nossa alegria no céu. Essas coisas não são meios, como eu disse, nem na terra nós nos alegramos num copo d'água como um final. Nós vemos ele como comprados pelo sangue de Cristo e recebemos isso como parte daquilo que vai nos levar, aquilo que realmente, finalmente, o sangue de Cristo comprou para nós. Mas de fato, até o copo d'água, a coisa mais simples, quando não recebida como comprada pelo sangue de Cristo, como eu não mereço isso, aumenta a minha culpa infinita. Todos os outros deuses têm que se retirar agora, queridos. E se tem que se retirar agora, transportar eles para a eternidade, como uma fonte de algum tipo de satisfação que eu não terei na eternidade, se alguma coisa agora não estiver lá. Isso é terrível, porque eu estou dizendo, eu descanso nisso na terra, eu não vou poder descansar nisso no céu. É óbvio que tudo que o ser humano é como ser físico e na terra, ele vai ter o céu, mas a salvação está nos libertando exatamente de todas as coisas que se tornaram deuses na vida dos homens sem Deus. Portanto, a vida eterna é conhecê-lo. Todos os outros deuses têm de se retirar, todos os outros deleites que não são deleites em Deus têm que sair. É por isso que um deleite que você não pode ter glorificando a Deus por ele é totalmente pecaminoso. Não porque qualquer coisa boa tem que ser lançada fora, e sim para dar lugar àquilo que é infinitamente melhor e pela qual elas foram criadas. Deus criou o pão para nos mostrar Cristo, criou o céu para nos mostrar Cristo, criou para as estrelas para nos mostrar a sua glória, criou o mar para nos mostrar sua imensidão e criou o universo para isso. A glória que todas essas coisas têm não são delas. É por isso que elas não trazem para nós finalmente descanso. Elas são placas. É igual alguém ficar te perguntando, agoniado, mas será que depois que eu chegar em Búzios vai ter placa para Búzios? Por que você está preocupado com isso? Você vai estar lá, as placas só estão no caminho, apontando, você não quer chegar lá, então lá não vai ter mais placas para lá vai ter o quê? Bem-vindo a Búzios, acabou as placas, você chegou. Todo o resto só apontava para isso. A vida eterna é um grande dom do Evangelho, porém torna-se o grande dom do Evangelho quando nós experimentamos como conhecer e desfrutar o único Deus verdadeiro e o seu Filho Jesus Cristo, do poder infinito do Espírito Santo. Então o Evangelho comprou tudo que é bom para nós, de um copo d'água à glorificação, e nós só podemos receber todas essas coisas em Cristo. Esses dons podem ser chamados de dons salvadores do Evangelho, não é? Que são maiores do que simplesmente aqueles outros dons: predestinação, encarnação, justificação, reconciliação, consumação, glorificação, vida eterna. Mas há outros. O Evangelho tem revelado a onipotente misericórdia de Deus, de modo que milhares de outros dons fluem da glória da sua graça até nós, não é? Através do coração de Deus. Então pense em texto como Romanos, por exemplo, 8,32. Até as coisas que você acha que o sangue de Jesus não comprou para você são tuas. E esse foi o primeiro texto que nós lemos hoje. Tudo é nosso, ou seja, tudo existe para nos levar, nos abençoar,
por causa do sangue de Cristo. Isso faz você ver tudo diferente. O apóstolo Paulo diz assim em Romanos 8,32: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isso significa que o âmago do Evangelho, Deus não poupou o seu próprio filho, e isso então é a garantia de que não há nada agora que você precise para desfrutar a glória dele no seu filho para sempre, que ele irá não dar, porque ele faria isso. Tudo que era difícil é ele ter decretado na eternidade infinita, passada, para nós, a morte do seu filho, ele ser o cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Então agora todas as coisas, o que significa? Significa o mesmo que Romanos 8,28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus toma todas essas coisas e faz servir ao seu bem final. Tudo agora que existe, se você está em Cristo, está te servindo, é um servo seu. Tudo é tudo. Isso não significa que conseguimos tudo o que o nosso coração imperfeito deseja. Nós conseguimos exatamente a libertação dos desejos que nosso coração imperfeito desejava, que não era Deus. Significa que Deus comprou com o sangue de Cristo tudo que é bom para nós. Ele comprou isso, como está em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Cada necessidade. Significa que você nunca enfrenta tempos difíceis? Não é? Está dizendo que todas as suas necessidades foram compradas pelo sangue de Cristo, supridas. Isso é óbvio que não quer dizer que nós não teremos tempos difíceis. No versículo 12 e 13 desse mesmo lugar, Paulo está dizendo: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experimentado tanto ter fartura como fome, assim de abundância como de escassez, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. É isso que é admirável. Deus sempre vai suprir cada uma das suas necessidades. Versículo 19. Mas no versículo 12, eu passo fome e escassez, e eu sei passar fome e escassez. Não é engraçado isso está nos mesmos versículos, na mesma cadeia de versículo? Paulo dizer no 12 que passa fome, sabe passar necessidade, e no 19 dizer que Deus em Cristo supre todas as nossas necessidades. Eu posso fazer todas as coisas por meio daquele que me fortalece, inclusive estar faminto e passar necessidade, se é assim que eu verei mais da glória de Cristo. Deus está nos ensinando a ver como a glória de Cristo não é só o alvo, ela traz uma satisfação tal, que a necessidade que eu tenho de verdade é ver essa glória. E às vezes o meu servo vai ser a escassez. Quem vai me servir a bandeja dessa glória é a aflição. Eu posso concluir que, como verdadeiros homens regenerados, todas as necessidades para você experimentar, desfrutar da glória de Deus e magnificar Deus são supridas para você. Às vezes você precisa de um espinho para você ver a glória da graça de Deus. Então, isso é seu, para a glória de Cristo e para a sua alegria. Isso é garantido pelo Evangelho. Paulo afirmou isso de modo ainda mais admirável em Romanos 8, 35 a 37. Nessa passagem, o amor de Cristo assegura que todos os eleitos são mais do que vencedores. Eles nunca vão ser esmagados por nada nesse mundo. Eles sempre vencem qualquer circunstância. Uma circunstância nunca os esmaga, nunca os destrói, nunca os leva ao desespero, mesmo o assassinato deles. Por quê? Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, nós somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou, por aquele que nos amou. Eu acho que isso é estarrecedor, queridos, estarrecedor é incrível. Somos mais do que vencedores quando somos assassinados. Por quê?
porque nada pode nos separar do teu amor, não porque esse amor nos protege de ser assassinado, mas porque o nosso assassinato só pode nos levar para contemplarmos mais da sua glória. É isso. E sim, porque Ele nos protege da miséria final, da incredulidade, da separação do seu amor. O dom do amor de Deus revelado pelo Evangelho é melhor do que a vida. E uma vez que a morte, que era a nossa maldição, foi conquistada, e nós podemos cantar o que Paulo cantou: onde está a morte, a tua vitória, a morte passou a ser a nossa serva. Por isso ele fala: nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. De fato, a morte não é somente incapaz de nos separar, ela tem que nos levar aonde nós queremos ir, ela tem que nos levar para Cristo. Ela tem que nos levar para o lugar do bem-vindo. Ela virou nossa serva, ela que era o nosso carrasco. Ela é também, juntamente com todas as outras dificuldades, uma dádiva do Evangelho, porque o sangue de Jesus comprou de tal maneira a morte, que em vez de ela ser a nossa maldição, ela é aquilo que nos leva para a glória que nós ansiamos. Ouçam o que Paulo disse em 1 Coríntios 3, 21, 23: ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, é o texto que nós lemos no início, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, tudo é de vocês. Sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo é de vocês agora, tudo é por vocês, tudo está do lado de vocês, tudo está cooperando para o deleite do coração de vocês, tudo é vosso. E você vê o que ele diz: seja vida, seja morte, tudo é vosso. A morte está incluída em nosso cofre de tesouros, de dons que Deus nos deu pelo Evangelho, através do sangue de Cristo. Por isso Paulo disse que nós somos mais do que vencedores da morte. A morte não faz nós perdermos nada, nós triunfamos, e mais do que triunfamos sobre ela. Ele diz também que tudo é nosso, inclusive a morte, a vida, a morte. Ele estava afirmando que, por causa da verdade de Romanos 8, 28 e 32, Deus pega cada dificuldade e pega a coisa que seria a coisa mais horrível, o rei dos horrores, que é a morte, e faz com que isso seja o nosso servo. A morte é a nossa serva, Paulo está dizendo. Paulo diz: meu desejo é vê-lo. Então a morte, ela só pode cumprir o que eu mais desejo. Ela virou uma serva para nós. O fato de que nós somos mais do que vencedores significa que a morte não apenas jaz morta aos nossos pés. Não foi isso que Deus fez. Esmagou a morte, ela está morta. Deus vestiu a morte de mordomo. Deus colocou a morte para nos servir, para servir ao nosso ao nosso maior desejo, ao nosso maior deleite. E como a morte nos serve? Não esmagada, ela agora está aí de pé como uma serva, como a servidão da morte, comprada pelo sangue de Cristo, abençoa o Filho de Deus. Como Paulo explica em Filipenses 1, 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte me leva para o maior lucro. É o que o homem quer, não é? O maior lucro, o maior desejo, o maior sonho, o maior anseio. Então a morte é o nosso chofer, é o nosso mordomo, é a nossa serva. Por que morrer é lucro? Não por causa de alguma coisa que um homem natural ou um demônio poderia desejar. Porque ele diz assim: por que morrer é lucro? Filipenses 1, 23, porque eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor do que tudo que a vida tem. Estar com Cristo depois da morte é incomparavelmente melhor do que estar na terra, com todas as coisas que Deus botou aqui só para apontar para Ele, do copo d'água ao sol e aos dons que o Evangelho comprou, como a justificação, a propiciação. Essa é a razão porque somos mais do que vencedores. Quando a morte parece que iria triunfar, ela se torna a porta da nossa melhor comunhão com Cristo. E um
desejo real de um homem regenerado é exposto naquilo que eu li no início desse momento de meditação, quando John Bunyan está morrendo e diz: eu me vejo nesse instante no fim da minha jornada. Meus dias cansativos terminaram, agora eu vou ver a cabeça que foi coroada com espinhos. Eu tenho andado e vivido por fé, mas não mais. Agora eu vou para onde vou viver por vista, e contemplarei Ele, cuja presença e companhia é o meu deleite. Eu gosto de ver as marcas dos pés do meu Senhor Jesus que foram deixadas sobre a terra, mas eu quero mesmo ver os seus pés. Quando John Owen, outro grande puritano e que admirava, ouvir John Bunyan, só que John Owen era um gigante entre os puritanos, mas também respeitado pela realeza. E o rei perguntou a John Owen: o que você faz? Por que você ouve um homem como John Bunyan pregando? Você é um homem de um intelecto gigantesco. E John Bunyan é um trabalhador braçal, iletrado. E John Owen respondeu: quem dera eu pudesse pregar e mostrar o amor a Cristo como John Bunyan faz. E John Owen, que é considerado o maior teólogo entre todos os puritanos, ele foi na Europa, depois tem Jonathan Edwards na América, ele focalizou completamente na glória de Cristo, de tal maneira que quando John Owen, nós sabemos, ele teve 11 filhos e os 11 filhos dele morreram antes dele. E quando ele estava doente já e tinha certeza que ia morrer, ele resolveu, ele disse: o que um homem que está como eu, que estava morrendo, deve fazer nos dias finais da sua morte? E ele disse: tudo que eu quero fazer é meditar em tudo que a glória de Cristo é. Então ele escreveu a sua última obra, que é exatamente sobre a meditação na glória de Cristo. E ele diz assim: se nossa bem-aventurança futura consistirá de estar onde Jesus está e de contemplarmos a sua glória, que melhor preparação pode haver do que uma constante contemplação prévia dessa glória na revelação feita no Evangelho na palavra de Deus, cujo propósito é que, por meio de uma visão dessa glória, possamos ser gradualmente transformados na mesma glória para a qual estamos indo. E em 23 de agosto de 1683, um dia antes de morrer, John Owen, ele ditou uma carta final para o seu amigo Charles Fleetwood, e parte dela é assim: eu estou indo para ele a quem a minha alma tem amado, ou melhor, que me amou com amor eterno, que é todo o fundamento da minha consolação, paz, esperança, E a passagem, ou seja, a enfermidade que ele está é muito cansativa e sofrida, e através de fortes dores de vários tipos, que são acompanhadas de uma febre intermitente. Eu estou deixando na vida a igreja em uma grande tempestade, mas enquanto o grande piloto está nela, a perda de um pobre remador como eu será desprezível. Então William Payne, que é o editor do livro de John Owen sobre a glória de Cristo, visitou ele um dia antes da morte de John Owen. Esse livro de John Owen só foi lançado depois que ele morreu, porque ele quis gastar todos os últimos tempo dele no mundo escrevendo sobre a glória de Cristo, e ele, quando deu o final, o livro morreu. Então o livro foi lançado só depois da sua morte. E John Payne é o editor. Ele diz assim: irmão Payne, o dia tão desejado está finalmente chegando, o dia em que eu verei a glória de uma outra maneira, ou seja, que é muito maior do que o livro, e eu pude descrever através das páginas da Bíblia, de uma maneira que eu nunca vi antes, ou fui capaz de ver neste mundo. Isso era que Paulo pretendia dizer quando declarou que isso era incomparavelmente melhor, morrer e estar com Cristo. Tudo é de vocês, inclusive a morte. Vejam as coisas assim, vejam tudo como comprado pelo sangue de Cristo, para vocês. Nós veremos a glória de Cristo de uma outra maneira, como John Owen diz, de uma maneira amplamente maior, e essa é a razão porque Deus nos chamou em primeiro lugar para si mesmo. O apóstolo Paulo diz assim em 1 Coríntios 1,
9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, John Owen, John Bunyan, eles estavam persuadidos de que a morte, em vez de interromper essa comunhão tão deleitosa, essa contemplação da glória de Deus, na verdade ia aprofundá-la a um nível inimaginável para eles. Por isso Paulo disse: estamos em plena confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. Tudo isso pode parecer estranho para o coração não regenerado, não é? Por causa do Evangelho, Deus promete nos dar com Cristo todas as coisas, Romanos 8:32, tudo. Portanto, isso inclui não apenas coisas prazerosas, mas tudo que vai fazer nós vermos mais a glória de Cristo, manifestar mais a glória de Cristo. Sabe, quando Jesus disse para João, para Pedro, com a morte com a qual ele glorificaria a Cristo? Então, tudo, tribulação, aflição, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, morte, Paulo diz, tudo é nosso. Todas essas coisas foram compradas pelo sangue de Jesus e foram redimidas. Nossas aflições foram redimidas, nossas perdas foram redimidas, os chicotes que me acertam foram redimidos. A morte, tudo foi comprada mediante o sangue, e a morte é um dom porque ela nos leva mais rapidamente para o maior bem do Evangelho, que é a glória de Cristo. Ver, experimentar a glória de Deus na face do seu Filho. E o que podemos dizer sobre esses dons que ele vai listando junto com todos os outros que foram redimidos e comprados pelo sangue de Cristo? Tribulação, aflição e outras coisas semelhantes. Como eles são benefícios pelo Evangelho, como eles fazem parte de todas essas coisas, como Filipenses 4,13 diz, a resposta é que na misericordiosa soberania de Cristo, capacitada pelo valor infinito do seu sangue, esses sofrimentos realizam o maior bem do Evangelho em nossas vidas. Um mais puro, autêntico e profundamente satisfatório experimentar da glória de Deus. Nós experimentamos mais da glória de Deus quando no meio da escuridão nós vemos que Cristo é totalmente suficiente. Então os nossos sofrimentos, Paulo nos mostra isso de várias formas. Por exemplo, em 2 Coríntios 1, 8 e 9, ele descreve o desígnio do Evangelho de Deus em seus terríveis sofrimentos na Ásia. Ele diz: não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi muito acima das nossas forças. Olha que Paulo era um homem experimentado em sofrimento. Quando ele diz que o sofrimento foi muito acima das forças, você pode imaginar, esse homem foi chicoteado, apedrejado, ele sofreu todo tipo de abuso que um ser humano pode sofrer, e sofrimento, e o seu corpo no mundo. Ele diz: não ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ele está dizendo o seguinte: essas aflições não foram o desígnio de Satanás. Não. É o desígnio de Deus. Os sofrimentos de Paulo, que lhe ameaçavam a vida e o conforto, haviam sido determinados por Deus a fim de conservar Paulo mais próximo de uma visão gloriosa de Deus. E Paulo diz então que, sem comparável, o alvo do Evangelho não é uma vida fácil. É por isso que você nunca vai tentar introduzir a psicologia humanista secular. O homem psicológico é ser feliz. O homem regenerado quer ver a glória de Deus, e nisso consiste a sua felicidade, confiança, deleite em Deus. De modo semelhante, em 2 Coríntios 12, 7 e 10, o apóstolo explica como Cristo se recusou a remover o sofrimento dele, como a gente sabe. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza da revelação, foi-me posto um espinho na carne. Nós conhecemos essa história. Ele diz: pelo que sinto prazer
nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Ou seja, esse espinho, mensageiro de Satanás, foi determinado de Deus para servir a mim, para eu conhecer a glória da humildade de Cristo, em vez de ser tocado pela escuridão do orgulho, ver a mansidão dele, ver a beleza infinita da sua glória. O diabo tornou-se um servo soberano de Cristo, como a morte. Quando Paulo diz, por causa do sangue de Cristo, tudo é vosso, ele está incluindo a morte, a vida. O diabo, tudo é vosso servo, tudo vai ter que levar vocês aquilo que o coração de vocês, o novo coração de vocês anseia, ver a beleza de Cristo, a glória do Pai em Cristo. Qual era o propósito de Cristo para o sofrimento de Paulo? Que o poder dele se aperfeiçoasse em sua fraqueza, para que ele se gloriasse mais, ou seja, visse a sua glória. Ora, isso não dá para ser entendido por aqueles que definem o amor como simplesmente livrar as pessoas do sofrimento. O amor é dar à pessoa aquilo que a fará ela mais feliz, mais plena, totalmente satisfeita. Então o amor de Deus nos dá seu Filho, e seu Filho nos dá o seu Pai. É isso que o amor faz. Também é ininteligível para os que dizem que Cristo não pode ser amoroso se permitir que Paulo sofra para magnificar Cristo. Ou seja, Cristo não pode estar me tratando com amor se ele permitir que eu sofra para que ele seja glorificado. Contudo, é exatamente isso que ele está fazendo. E essa é a razão porque o amor de Deus no Evangelho parece uma tolice para as pessoas que não foram realmente regeneradas. E é por isso que a mensagem da cruz parece uma loucura para o homem. Como isso pode ser amor? Deixar eu ser assassinado para você ser glorificado? Cristo, um homem centrado em si mesmo, vai pensar. É claro que Paulo pensava que isso era amor, por causa da sua resposta contrária à maneira natural de pensar. Ele diz, de boa vontade, então vou me gloriar nos chicotes, nas aflições, se isso mostra mais da glória de Cristo. Eu vou me gloriar nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Você vê, de boa vontade, não se isso é necessário, é uma injeção, igual a injeção, é ruim, mas é necessário, não, de boa vontade, de boa vontade. Não, pelo contrário, a gente devia dizer, o Evangelho é estranho, se o nosso coração não está nesse lugar. O seu alvo não é a nossa tranquilidade imediata, sequer o livramento de homens como John Bradford da fogueira. O seu alvo é que eu sinta tanto amor por Cristo e me torne tão capturado pela sua glória como o Pai é, que o meu sofrimento, se o meu sofrimento puder realçar o valor dele, eu falo, eu de boa vontade vou sofrer essas coisas, porque a beleza é tão grande, e se parte dessa beleza eu tenho o privilégio de ser mostrado através dessa aflição, então de boa vontade eu vou sofrer essas coisas. E você pode achar isso, Deus então vai deixar Paulo sofrer para mostrar a sua glória infinita que está em seu Filho? Vai, porque ele não poupou nem seu próprio Filho para mostrar isso, antes o entregou não para sofrer como Paulo sofria, que ao sofrer tinha sobre ele o amor e o deleite, o consolo e a paz do Espírito, mas sofrer a ira infinita na cruz, para mostrar o valor infinito do seu Filho e a sua glória. Ele não poupou o seu Filho. Por que então eu não posso sofrer para mostrar a glória da qual eu, que era um objeto da ira, me tornei um troféu da sua graça? Por conseguinte, todas essas coisas são vossas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, ou os espinhos na carne, como Paulo experimentou, perseguição, não é? A vida sob ameaça, tudo é vosso, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Esses são os dons que o Evangelho comprou, porque por meio do sangue de Cristo, isso é usado para atingir o alvo do Evangelho, e esse alvo não é a nossa tranquilidade agora, não é nossa riqueza, não é nossa segurança, é nossa dependência, e nosso gozo, e nossa alegria, e nossa paz, e nosso descanso
na glória de Cristo. Qual é a relação então entre o alvo do Evangelho, nós dependermos de Cristo, e o nosso deleite em sua glória? 2 Coríntios 1,9 diz que não confiamos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Tudo isso é feito no poder da graça de Deus. Como nós vimos quinta-feira, o Deus de toda graça. Nós podemos ver o resultado dessa severa misericórdia de Cristo em deixar o espinho na carne de Paulo, porque por meio de Paulo, ele diz: de boa vontade eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Em outras palavras, ele encontrou em Cristo um prazer mais motivador do que o conforto físico. Quase sempre o conforto físico é um profundo poder motivador. Por que as pessoas querem dinheiro e às vezes se esforçam tanto? Porque elas pensam que isso vai dar um conforto físico maior a elas, um lugar mais bonito, mais isso e mais aquilo. E o prazer do conforto físico é um poder tão motivador que o homem faz um monte de coisas. Mas Paulo está dizendo que o prazer que ele encontrou em Cristo era infinitamente maior do que o poder motivador do conforto físico. Como a dependência e o deleite do Filho de Deus então se relacionam, como a fé em Cristo se relaciona com o deleite em Cristo. Olha, como confiar em Deus e experimentar a sua glória se relacionam com o outro. Para a gente encerrar, não é? Em que a fé confia ao confiar em Cristo? Seria pecaminoso confiar em Cristo para suprir para você qualquer coisa que não fosse um bem final. Você pode ver isso de uma maneira grosseira. Imagine se você pensasse assim: eu confio em Cristo que Ele vai prover todas tudo que é necessário para me ter pornografia. É óbvio que confiar nele para obter para você algo que não é para o bem final é absurdo. Nós podemos usar a pornografia só para chamar nossa atenção, um exemplo grosseiro. Mas a fé não é salvadora se ela confia que Cristo vai nos dar algo para nos dar deleite, algo que seja errado, algo que não pode dar deleite, algo que não pode dar paz e algo que não pode dar prazer ou satisfazer, quer seja a pornografia ou qualquer coisa. Isso deixa claro que a confiança por si mesma, sem a referência àquilo para que nós confiamos, é o que define. Não basta você confiar em Cristo. Se o cara confiasse em Cristo para ele prover para ele pornografia, seria um absurdo. Mas se você confiar em Cristo para ele prover para você qualquer descanso que não seja Cristo, você está no mesmo caminho. Algo mais tem de estar presente. Não basta ter fé em Cristo, ou fé em Deus, ou no Evangelho. Algo tem que estar presente para a fé que você tem ser salvadora. É aquele elemento de que essa fé nunca usa Cristo para ter algo para o seu descanso que não seja o próprio Cristo. Qualquer fé em Cristo que não seja essa, não é a fé salvadora. A fé salvadora tem de possuir a qualidade de experimentar o que honra a Cristo e o que manifesta a sua glória infinita. Portanto, não basta o homem confiar em Cristo. Como eu usei um exemplo totalmente grosseiro, para que ele provesse para ele pornografia, ou dinheiro, ou romance, ou qualquer coisa pecaminosa em si ou não, que pudesse ser aquilo que Cristo deve ser. Então, essa é a marca da fé falsa. Nós temos que confiar em Cristo para que Ele nos diz que temos que confiar, ou seja, os dons da promessa. E quais são o dom? O dom de Deus mesmo revelado em Cristo é oferecido para o nosso gozo. Jesus diz assim sobre a fé verdadeira em João 6,35: o que crê em mim jamais terá sede. Essa é a fé verdadeira. A sede se foi. Ou perguntando de modo diferente, o que significa a fé salvadora? Jesus está dizendo: a minha beleza, a minha glória vai satisfazer a tua alma, que você não vai ter mais sede de nada. Essa é a fé salvadora. Se a fé que eu tinha em Cristo não pode ser descrita nessas palavras, nunca mais terá sede. Ou seja, a minha beleza, a minha glória vai ser
satisfação final da sua alma, e ela nunca mais sentirá sede de satisfação, descanso e paz. Significa que a confiança que nós experimentamos no que nós chamamos de fé em Cristo é, na verdade, uma grosseira falsificação. A verdadeira fé está dizendo para Cristo: eu confio que tu és a satisfação final, o deleite final, e que minha alma não tem mais nenhuma necessidade, porque ela está totalmente satisfeita em ti. Foi o que Agostinho vai explicar, e por isso ele começa as confissões assim. Nós não experimentamos agora, porém temos experimentado em alguma medida. Nós não experimentamos Cristo em tudo que Ele é ainda. Então a gente ainda, como 2 Coríntios 5:7 diz, andamos por fé e não pelo que vemos. Nós vemos ou experimentamos a plenitude da glória de Deus agora. Não, nós já experimentamos a glória e a satisfação em Deus. Mas nós temos que dizer com Paulo em 1 Coríntios 13:12: agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Mas quando a plenitude da visão que nós aguardamos chegar, como está em 2 Coríntios 4:4 e 6, Efésios 1:18, vai encontrar corações que já se deleitam nesse Deus, porque tem uma visão espiritual. A fé é a visão da glória de Deus hoje, que inclui a satisfação agora, e enxerga o tesouro infinito que está à nossa frente. Isso é o que significa confiar em alguém que oferece a si mesmo como a nossa grande alegria. Jesus disse: eu sou a tua alegria. Se você creu, se você foi levado pelo Espírito Santo a crer nisso, então essa fé, você vê, não tem como ser separada de paz, alegria, deleite, glória dele. Salmo 43:4 diz: eu irei ao altar de Deus, o Deus que é minha grande alegria. Fé é provar que isso é verdade, provar dessa glória, de tal maneira que eu, apesar de perceber que conheço apenas em parte, essa parte já é melhor do que a vida, e gerou em mim então uma esperança de glória que pode suportar tudo na vida, porque só a parte que eu experimentei já é infinitamente maior. Todas as bênçãos do Evangelho foram compradas para nós conhecermos e nos alegrarmos em Deus. Tudo na vida, um copo d'água e um pedaço de pão, só é bom quando me faz ver um pouco desta glória, a glória da graça. Eu como o pão e bebo a água e eu penso: o que eu merecia era o inferno, mas por causa do sangue de Cristo eu posso beber desta água. Eu a não merecia, mas pelos méritos dele eu recebo ela como uma dádiva comprada pelo seu sangue. E quando isso é verdade, então Deus é glorificado quando eu bebo água, quando eu como um pedaço de pão. Porquanto o Evangelho tem de ser pregado, crido e vivido como a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 4:6. É isso que o Evangelho é. É isso que Paulo diz: se outro evangelho for pregado, que não seja esse, seja anátema. Nunca nós podemos nos desviar desse evangelho e achar que ainda é o evangelho que está sendo pregado. Vamos ficar de pé. Come to me, you